Como explicar um time no primeiro tempo que criou várias oportunidades, desperdiçou várias oportunidades, e um primeiro tempo que deixou a desejar e acabou sofrendo empate no jogo de hoje contra o CRB? Cara, eu acho que a gente pagou um preço alto demais por não ter conseguido transformar tanto tamanha superioridade em vantagem, né? É claro que o jogo na segunda etapa, o adversário em desvantagem, ele vai se soltando um pouquinho, não foi tão o caso também. Aqui pro CRB não criou tantas oportunidades, teve uma bola na trave, teve o lance do gol, que foi aquela coisa que acontece, né? Um gol de cabeça de fora da área, onde a gente tinha duas possibilidades ainda de tirar a bola, tanto o goleiro tanto o Danilo quanto o Luiz Otávio, eles acabaram um atrapalhando o outro, mas é claro que a gente fica muito chateado. Eu queria, acima de tudo, assim, reconhecer aí no nosso torcedor a força. Enquanto houve jogo, é claro que eles apoiaram, eles tentaram nos colocar ali para poder fazer um segundo gol. Claro que a gente sai muito triste pela atuação, que foi muito, muito boa, principalmente no primeiro tempo. A gente podia ter feito uma vantagem bem significativa. E acho que o segundo tempo, menos do que a gente fez, mas ainda criamos boas situações. Chegamos ao fundo, bons cruzamentos, bola passando perto, bola passando próximo, né? A gente lamenta muito nesse aspecto. Mas assim, talvez sob o meu comando, sem dúvida nenhuma, foi a melhor atuação nossa em um primeiro tempo, em um tempo. A gente criou muitas situações. A gente tem que também valorizar esse aspecto. Anderson, eu percebi no segundo tempo alguns jogadores extremamente cansados. Não é desculpa, claro, pelo empate. Mas eu percebi que muitos jogadores estavam extremamente exaustos no final do jogo. Você acha que essa queda na parte física também interferiu no resultado? Seu time deixou de render o que rendeu no primeiro tempo? É uma coisa óbvia, gente. A gente está aí, na verdade, ontem, por exemplo, a gente estava a menos de 48 horas do último jogo e um pouquinho mais de 24 horas da próxima partida. A gente fez 3 jogos fora de casa. Esse, se eu estou enganado, é o meu sexto jogo. Nós fizemos 4 fora de casa e vamos fazer o nosso 7º jogo com 5 fora de casa. E é difícil, não é fácil. E não estou justificando aqui que eu não preciso disso, entendeu? Eu acho que a gente tem que enaltecer muito o primeiro tempo do time. E claro que a gente não conseguiu, talvez, manter o mesmo nível. Pode ser em função de um desgaste excessivo. Nós perdemos jogadores também que são importantes, né? O Mugni foi até onde ele conseguiu. Ele já tinha falado, professor, eu não consigo muito mais. O Patrick acabou saindo também, então assim, Daniel também. Então, assim, a gente foi até onde deu, cara. Assim, a gente queria muito voltar a conquistar um triunfo dentro de casa, mas escapou, né? Uma pena, cara, uma pena. Porque acho que a gente fez um jogo para poder vencer e vencer bem. Anderson, por que após o gol tomado nas modificações você não abriu mão do esquema com 3 zagueiros hoje? Após o gol tomado, eu não podia, é isso que eu falo assim, vocês têm que preparar um pouquinho, gente, porque assim vocês colocam a gente em situação extremamente complicada. Nós tomamos um gol depois de ter feito as 5 substituições. Então assim, o que eu poderia fazer? Só se eu mudasse a regra. Infelizmente eu não posso. Porque depois você tinha colocado o Roda Diego e o Igor, mas a gente ainda estava em vantagem e a gente continuou com a equipe da mesma forma, fazendo trocas para manter aquilo que a gente fez de muito bom durante esse período, que é manter a equipe no mesmo padrão, com os atacantes, com a mesma pegada que a gente colocou. Anderson, boa noite. Você tocou já primeiramente nesse primeiro tempo, onde o Bahia teve muitas oportunidades de marcar além do gol marcado pelo Mugni, muitos erros de finalização e não vencendo de hoje, vencendo já das últimas partidas, essa dificuldade que você vem tendo aí com a equipe, os jogadores vem tendo principalmente. Como ajustar, como trabalhar esse problema que vem sendo recorrente aí com o Bahia? O ideal é que a gente pudesse treinar, infelizmente a gente não pode. O que eu tenho tentado passar para eles, assim, que todos, às vezes, erram um pouquinho, a ansiedade de querer acertar. Então, assim, ninguém foi por maldade, porque, não, quis errar, não. É porque, às vezes, aquela coisa, a jogada, né, veio, ficou clara, e o jogador quer ali terminar e acaba pegando um pouquinho mais embaixo da bola, pondo um pouquinho mais de força. Então, assim, a gente nota que a gente precisa trabalhar isso, e quando a gente tiver um tempinho, pode ter certeza que a gente vai atacar. Agora, sem treinar, o que eu posso fazer é tentar passar um pouquinho de tranquilidade para eles, entendeu?
A gente está terminando agora um primeiro turno, cara. Assim, é uma competição de resistência, não é uma competição de velocidade, não adianta sair na frente, a gente precisa manter. É claro que todos nós queremos que isso aconteça o quanto antes, né? Esse retorno. Mas vai ser uma competição jogada ponto a ponto, e é importante que a gente possa, de alguma forma, né, entender isso e continuar evoluindo. Acho que é aquilo que a gente tem como proposta. Você tocou no ponto aí da evolução e, claro, o torcedor do Bahia está na espera de uma evolução e na formação de uma espinha dorsal do elenco com a chegada de novos reforços. Hoje estreou o Igor, queria que você falasse um pouquinho sobre a estreia dele e, claro, como é que você está vendo essa movimentação do Bahia no mercado para trazer jogadores com a reabertura da janela. O Bahia está muito atento nessa janela, está buscando se qualificar mais ainda, tá? São jogadores que estão chegando, precisam de tempo para poder, né, ter essa readaptação. O Igor é um jogador de força, jogador de lado, né? Jogador que tem um potencial técnico também bom, assim, um jogador que finaliza bem. E é o primeiro, e uma coisa interessante, que ele é um jogador que joga mais pelo lado direito, né? A gente tinha jogadores que jogam mais pelo lado esquerdo, e agora com o Raí, com o próprio Igor, são os jogadores que têm características de jogar mais pelo lado direito, e isso também é importante nesse equilíbrio ali da equipe. Você teve um volume, Anderson, muito bom de jogo na primeira etapa, sufocou o adversário, você já até respondeu sobre isso, sobre as oportunidades que criou e não converteu, mas tem sido recorrente o Bahia cair vertiginosamente na segunda etapa. Você também já falou de treinamento, de não estar podendo treinar, do cansaço dos atletas, mas não poderia ter feito uma seleção melhor das peças que entrou? Você tinha um garoto Gregor que lhe deu boas respostas quando você requisitou ele e ele foi para campo. Você tinha o próprio Jacaré que vem vez por outra entrando e dando aquela velocidade que você busca. E hoje você optou pelo Igor, que está recém-chegado, só fez 2 trabalhos com o elenco, e não optou pelo Greg entrando com o Falcão, que vez por outra tem entrado. Uma ele vem no cravo, outra sempre na ferradura. Hoje ele teve até chance de matar o jogo e não conseguiu. Não poderia ter feito uma seleção melhor das peças para continuar com o Bahia mais ofensivo e manter o volume do primeiro tempo e não cair tão vertiginosamente como caiu na segunda etapa? Assim, eu não acho que caímos vertiginosamente, como você falou. Eu acho que houve uma queda em cima do primeiro tempo que foi extremamente positivo. E se eu faço o contrário, o Gregor é um meia. Tem pouco jogo de marcação. Se a gente faz uma escolha dessa, a gente sofre o gol, eu estaria aqui tendo que responder por que eu não coloquei o volante e coloquei o meia. A gente estava em vantagem, cara. Assim, tá chegando no final do jogo. É claro que eu não fiz nenhuma modificação colocando o time mais para trás. Nenhuma delas. Nenhuma. Saiu um volante, entrou um volante. A única coisa que aconteceu é que quando o Mugni sai, que tem uma característica que faz várias funções, e ele é um volante, e joga de meia, e joga de extremo, quando a gente faz essa modificação, né, entra um volante que também é o Rezende, que, poxa, joga, que vai para frente. Então, assim, nenhuma delas foi no sentido de poder voltar com o time, recuar, não, muito pelo contrário. A gente tentou manter o padrão, a força da equipe. Ainda, você estava com 3 zagueiros. Gente, para eu jogar com os meus laterais espetados, sendo ofensivos, chegando no fundo, olha quantas jogadas nós fizemos hoje, de linha de fundo, bola atravessando a área, ali atravessando a área. Eu preciso ter um pouco mais de consistência defensiva. Agora, se eu jogar com um zagueiro a menos, eu vou ter provavelmente um dos 2 mais seguro ali, mais atrás. E a gente tem 2 laterais com um ótimo poder ofensivo. E eles trabalharam muito nesse sentido. Então, assim, não houve, da minha parte, nenhuma modificação para recuar o time. Hora nenhuma. O que acontece é que, infelizmente, é do futebol. Teve um lance, né, que a gente, né, o Danilo sai muito bem da bola, a bola cai exatamente na cabeça do jogador. Ele fez um gol de fora da área de cabeça, cara. E onde que 2 jogadores podiam ter salvado, não conseguiram salvar porque eles bateram. Agora, a gente não pode jogar por terra, por água, né? Uma boa atuação da equipe. Assim, se tem nesses jogos todos que eu fiz, eu acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom com o Atlético Paranaense lá na Baixada, muito bom, muito qualificada, a equipe assim, jogando com muita personalidade, e hoje, melhor ainda, na minha concepção. O primeiro tempo nosso foi assim, foi realmente um time praticamente o tempo todo argumentando, buscando gol, buscando gol, buscando gol, buscando gol, buscando gol, e infelizmente a gente não conseguiu transformar essa superioridade em vantagem, né, no placar. Minha pergunta não é sobre o jogo, é sobre peças. Você hoje estreou o Igor, mas você perde o Rildo.
você entende que precisa de mais um jogador de beirada ou para você? Eu sei que o clube sempre procura mais alguém, mas nesse aspecto, você entende que precisa de mais um jogador de beirada ou não? Eu acho que a gente tem boas possibilidades, né? A gente tá recebendo o Copete também, que não jogou hoje, mas é um jogador que a gente sabe que é um jogador já maduro, né? Experiente, um jogador que vai nos ajudar muito. Nós temos o Jacaré, nós temos aí o Raí, nós temos o Igor, nós temos o Mugni que pode fazer essa função. Então, assim, nós estamos com boas peças, nós temos até Luiz Henrique que pode jogar um pouco mais adiantado também. Então, assim, eu acho que a gente tem boas peças. Se a gente tiver alguma possibilidade de atleta que possa agregar, quer dizer, claro, o Rildo é um jogador que a gente tinha, né, já estava adaptado e tudo, mas essas coisas acontecem. Saídas e chegadas na janela são comuns, né? A gente não detinha o direito federativo nem econômico do jogador, e teve uma proposta e aí tem que, infelizmente, escapa das nossas possibilidades. Mas a gente está muito atento no mercado, de tentar agregar valor ainda nessa equipe. É uma equipe boa, é uma equipe que está crescendo, uma equipe que está a cada dia, talvez, praticando um futebol melhor, né, daquilo que eu tenho como expectativa. E claro que tudo que aconteceu hoje serve também para a gente amadurecer cada vez mais. Nós temos um jogador aqui que tem 18 anos, cara. Tem um jogador que está jogando, que é um menino que praticamente está debutando no profissional. Então a gente está com um elenco que está se formatando depois de uma temporada que, infelizmente, ela foi muito ruim. A gente está tentando agora montar uma boa equipe, uma equipe que dê sustentação, e eu acho que a gente está caminhando, cara, assim, a gente está evoluindo. Não foi o resultado, de longe, o resultado que a gente queria. Nós estamos muito chateados, cara, assim. É muito triste quando você faz um jogo como nós fizemos no primeiro tempo e você não sai com um triunfo. É muito triste. É decepcionante para nós também. A gente queria passar para o nosso torcedor hoje, devolver essa energia tão positiva que foi, cara. Hoje foi uma festa também muito bonita. O torcedor nos abraçou. Enquanto teve jogo, ele teve com a gente. E eu tenho que agradecer muito nesse sentido, tá? É claro que a frustração pelo resultado, ela é comum e é normal. E todos nós saímos frustrados desse resultado.